tudo deu errado. Não deu nem sorte o Vasco teve hoje. Assim, teve azar de tudo quanto é jeito. Até o terceiro gol, a bola bate na cabeça do Léo Jardim. Hoje, Diniz foi muito mal. O time foi muito mal. Coletivamente e individualmente. Deu tudo errado. E ficou muito feio. Ficou muito feio porque, repito, pra quem acompanha os jogos do Botafogo, gente, o Botafogo e Mirassol da última partida, assim, foi um negócio horripilante. Galera, o clima no Vasco ficou pesado depois da derrota pro Botafogo. A torcida tá revoltada, os jornalistas estão pegando firme nas críticas e o Lucas Pedrosa não ficou em cima do muro. Ele falou tudo o que muitos não têm coragem de dizer. Hoje a gente vai ver o que o Pedrosa falou sobre o jogo, sobre o time e sobre alguns jogadores que, segundo ele, não estão à altura do Vasco da Gama. Sobrecarregado pela inoperância do Tietê no meio campo, pela falta de consciência tática do sem bola, não só do Carlos Andrés Gomes e também do Ryan, um Coutinho e o Verratti que não conseguiam fazer essa marcação-pressão lá no alto. O Vasco, quando não tem pressão pós-perda, quando não tem pressão bem feita na primeira linha, se desmorona. E aí você viu o Barros sobrecarregado, o Cuesta sobrecarregado, o Robert Renan sobrecarregado. E obviamente em algum momento esses caras vão errar. Então esse foi o retrato do primeiro tempo. Um Vasco que não conseguia jogar futebol. Totalmente amassado pelo Botafogo e assistindo ao Botafogo jogar. Porque não tinha transição defensiva, porque não conseguia marcar em bloco baixo, porque toda hora tomava bola nas costas do volante, porque toda hora os laterais adversários ficavam no mano a mano com os laterais do próprio Vasco. E toda hora você tinha superioridade numérica pelas pontas. 2, 3, Savarino, Santi Rodrigues e Tuco Correia. Cara, os caras são bons de bola pra cacete. São muito bons de bola. E obviamente eles vão ganhar. Eles vão ter qualidade. E hoje calhou ainda deles estarem em um dia bom. Coisa que é raro nesse Botafogo. Porque o Botafogo, se você for acompanhar, o que torna mais feia ainda a derrota do Vasco, é um time que oscila e muito. Muito. Faz jogos terríveis. E hoje fez um jogaço. Por quê? Porque o Vasco estava todo aberto no meio campo e marcava muito mal. Teve um momento dentro da partida em que o Vasco foi superior ao Botafogo. 0. Se o Vasco jogou 100 minutos hoje, nos 100 minutos o Botafogo foi superior ao Vasco. O Vasco teve algumas mínimas oportunidades com o Carlos Andrés Gomes, que também errou, mas na hora que acertou, criou uma oportunidade que ele mesmo perdeu depois, que o Pumita estava entrando dentro da área, entrando ali na pequena área. E ele cruzou de esquerda, o Pumita não conseguiu pegar, a bola sobra para o Carlos Andrés Gomes, ele não esperava e ele perde o gol. Logo depois, sai o gol do Botafogo. Bem depois, assim. O Arthur perde uma oportunidade e depois o próprio Arthur, nesse erro de passe do Ryan, no segundo tempo, ele acaba fazendo o contra-ataque, todo mundo lá na frente, o time todo desorganizado, todo vulnerável, e isso também é culpa do Diniz. O Vasco toma o 2-0. E aí era tudo que o Botafogo queria, porque o Botafogo tem como DNA essa transição ofensiva muito rápida, esse contra-ataque muito rápido. Tudo deu errado, cara. Vi aqui o César Silva falando, tudo deu errado. Não deu nem sorte o Vasco teve hoje. Assim, teve azar de tudo quanto é jeito. Até o terceiro gol, a bola bate na cabeça do Léo Jardim. Só que não é só sorte e azar que define o que é o jogo. O Vasco foi muito mal, cara. Muito mal. Aí quando ele fala sobre o Matheus França, eu, mais uma vez, vou citar aqui para vocês uma informação. O Matheus França tem treinado e treinado muito bem. É uma informação. Eu acho que pegaram pesado demais com o Matheus França em vários momentos na última partida. E ainda vou além, que se o Vasco teve algum momento de melhora em sua saída de bola, ele de fato aconteceu quando o Matheus França conseguiu encaixar alguns passes ali na entrada da área, que foi justamente um pouco antes do Botafogo fazer o segundo gol. É um passe de canhota que ele vira essa bola lá pro Pumita. Tem um passe em profundidade que ele acha essa bola no meio e deixa o Ryan em condições de arrastar também. Com a bola no pé, o Matheus França, de fato, melhorou minimamente a saída de bola do Vasco. Só que isso é muito pouco para um time que já estava apanhando fisicamente, apanhando nos embates e apanhando taticamente no primeiro tempo por conta dessa bola nas costas no meio. O que o Diniz deveria fazer? Meu Deus, eu vou até lavar minha boca, porque eu coloquei isso no Twitter também. Gente, ali era Hugo Moura na vaga do Tietê. Para quê? Para você ter uma sustentação maior no meio, você ter um pouco mais de pegada nesse meio, parar de sobrecarregar o Barros, que já estava jogando no sacrifício por conta da entorse que ele teve no final de semana, e você melhorar um pouco mais essa subida
do Pumita, do Piton, a qualidade do Coutinho, que não se escondeu do jogo em momento algum, mas ele estava sobrecarregado, para que você melhore o Pumita, melhore o Piton, coloque o Ryan um pouco mais próximo do Verratti e pelo menos tente colocar essa bola na área em busca dos dois jogadores que são mais altos e que cabeceiam muito bem. Então, cara, o Hugo Moura entrou mal, gente. O Hugo Moura entrou mal. Quem erra o passe ali é o Ryan. O Ryan erra o passe, isso é indiscutível. Mas o Hugo não tinha que estar ali. Ele não tinha que estar fazendo nada ali. Ele tinha que estar lá atrás, porque ele entrou para isso. Ele entrou para dar sustentação no meio. Ele entrou para que o Vasco parasse de dar contra-ataque pro Botafogo. E o que ele faz? Ele sai igual um piroca, saltando linha. Então, assim, cara, o segundo tempo, ele parecia, no início, que o Vasco ia equilibrar um pouco a partida. Parecia. Não aconteceu. Piorou. Piorou porque o Botafogo entendeu, quando o Diniz tira o Tietê e coloca o Matheus França, que ele teria espaço para jogar em profundidade novamente. Então, hoje, cara, Diniz foi muito mal. O time foi muito mal. Coletivamente e individualmente. Deu tudo errado. E ficou muito feio. Ficou muito feio porque, repito, para quem acompanha os jogos do Botafogo, gente, o Botafogo e Mirassol da última partida, assim, foi um negócio horripilante. Foi um dos piores jogos do campeonato. Mas não só isso, o Botafogo já vinha jogando mal há alguns jogos. E como tem ótimos jogadores, consegue ter a pontuação que tem. Porque o Botafogo tem ótimos jogadores. Mas era uma bagunça. E o Vasco foi exposto por esse time bagunçado do Botafogo, que foi muito melhor do que o Vasco durante o jogo inteiro. Em todas as fases. Todas as fases. Como muito bem pontuou aqui o Wagner Juninho. Pedrosa, fisicamente não competimos. Muito feio. Ficou muito feio. Muito feio. Ficou muito claro que existiu uma zona de conforto ali, talvez pelas 4 vitórias, talvez por ter se livrado de qualquer chance de rebaixamento. É uma falta de anseio pelo objetivo que era chegar mais próximo de uma vaga na Libertadores. Eu, particularmente, não tô estressado, eu não tô com raiva, porque para mim o Campeonato Brasileiro do Vasco, é uma coisa que eu falo aqui desde janeiro, é ficar entre os 10. O grande foco do Vasco é a Copa do Brasil. E se for para errar, para jogar feio dessa maneira, que seja agora. Porque mais uma coisa que eu citei aqui no início da live, e o Diniz também disse na coletiva, é a derrota contra o São Paulo, ela é completamente diferente da derrota contra o Botafogo. Assim, é o oposto. É o oposto. Na derrota contra o São Paulo, o Vasco competiu para vencer. Na derrota contra o Botafogo bateu e o Vasco apanhou. Foi isso que aconteceu. Então, o momento agora é de correção mesmo. Não só de correção técnica e tática, mas de postura. Porque se entrar dessa maneira contra o Fluminense, que é uma equipe também que não vive o seu melhor momento, mas tem vários bons jogadores. Eu já falei aqui. Galera, depois daquele 2-0 contra o Fluminense, começou a tirar o Fluminense pra merda. O time do Fluminense não é ruim. O time do Fluminense é bom. O time do Fluminense tem vários jogadores de calibre. Achar que aquilo ali que aconteceu no Maracanã no Campeonato Brasileiro vai ser o retrato da semifinal da Copa do Brasil, tá enganado. Muito enganado. E eu até falei no programa semana passada, eu falei, cara, eu tô até com medo. Porque o momento de ápice do Vasco na temporada tá sendo muito longe das semifinais da Copa do Brasil. Muito longe. Agora, há tempo pra corrigir. Há tempo pra errar. Só que esses erros têm limite. E assim, o que mais irrita o torcedor, além das questões, digamos assim, técnicas e táticas que a gente aborda aqui, o que mais irrita o torcedor é a postura. Eu, de fato, não imaginava que o Vasco ia tomar uma porrada tão feia do Botafogo. Tão feia. Em nada, assim, em nenhum aspecto. 3-0 é muito, gente. Não só pelo que o Vasco vinha jogando, pelo que esses jogadores vinham apresentando também, mas pelo que o próprio Botafogo vinha jogando. E aí, quando você subestima o clássico, entra numa zona de conforto, é isso que acontece. O Vasco não jogou 40% do que pode. Assim, feio. Feio mesmo. Mesmo. Irrita? Irrita. Me tira o sono? Não me tira. Mas tem que ser pontuado. Tem que pegar esse jogo e olhar frame por frame, minuto por minuto. Falar, fulano, por que você não fez isso aqui?
fulano, o que faltou aqui? O que faltou ali? E a outra coisa da coletiva que eu discordo com o Diniz, por mais que ele não queira dar esse peso, foi o que eu falei aqui, no início da live. No início da live. O Nuno Moreira é um jogador muito mais inteligente do que qualquer, sem ser o Coutinho, qualquer jogador do ataque do Vasco. Eu digo mais. Talvez, tirando o Coutinho e o Robert Renan, o Nuno Moreira seja o jogador mais inteligente do Vasco da Gama. QI de futebol, inteligência tática, inteligência técnica. Eu acho que é Coutinho e o Robert Renan. Depois vem o Nuno Moreira. E olhe lá se é depois. E olhe lá. Porque o Nuno é muito inteligente. Então ele preenche espaço sem precisar correr e ter a aptidão física igual maluco, como tem, por exemplo, o Carlos Andrés Gomes. Não é coincidência, gente. Jogo coletivo, sem bola, são os 11. A gente pode falar de um jogador, a gente pode falar de outro jogador, a gente pode falar sobre erro individual que acontece, mas é coletivo. E o coletivo do Vasco hoje sem a bola foi um desastre. Desastre, assim. Feio. Muito feio, tá? Em um outro ponto que eu já vou aqui deixar claro para 2026, independentemente de como termine esse campeonato, de como vai terminar o ano. O Vasco precisa urgentemente de mais um camisa 5 e mais um camisa 8. O futebol mundial passa por volantes qualificados. O futebol mundial passa por esse setor de meio campo. A posição mais importante do esporte que a gente gosta atualmente, e eu não digo nem só atualmente, mas eu digo isso deve ter uns 10 anos, é a posição de volante. Se o seu time não tem volantes qualificados, o seu time não joga futebol qualificado. Se o seu time não tem volantes que se complementam, o seu time não vai conseguir desempenhar um futebol decente. Então, assim, é prioridade o Vasco contratar mais um volante camisa 5 e mais um volante camisa 8 que cheguem com nível para jogar. E o Barros, Pedrosa? Ótimo que ele tenha disputa, que ele tenha mais um companheiro para poder disputar a posição, para poder crescer, para poder evoluir como jogador. E a posição de camisa 8, ela tá vaga hoje. Ela tá vaga. O Vasco não tem segundo volante. O segundo volante do Vasco, infelizmente, se machucou, que se chama Jair. Mas mesmo com Jair, você precisaria contratar mais um jogador. Sim, é indiscutível a necessidade de você ter esses dois jogadores. E aí eu tenho certeza que para a partida contra o Juventude, o Vasco vai apresentar um futebol melhor. E é isso, galera. Mais uma derrota que deixa o torcedor sem paciência e a cobrança cada vez maior dentro do Vasco. O Lucas Pedrosa falou tudo, e agora é com a diretoria e com o elenco para dar resposta dentro de campo. Mas eu quero saber de você. Concorda com o que ele disse ou acha que o Pedrosa exagerou? Deixa aí nos comentários a sua opinião, porque a voz da torcida também precisa ser ouvida. E já aproveita, se inscreve no canal Vasco On, ativa o sininho e deixa aquele like para fortalecer. Aqui a gente fala a verdade sobre o gigante da colina, sem passar pano para ninguém.